Doutora, boa tarde, seja bem-vinda a mais um dia, né? Que Deus abençoe, viu? Obrigada, Solange, obrigada. Boa tarde a todos. Hoje eu até aproveitei que nós vamos falar sobre dietas, né? Maravilhosas aí de emagrecimento, que muitas vezes a pessoa começa e não vai até o final. Aproveitei e trouxe um sorvetinho aqui, só que o sorvetinho de hoje, gente, eu escolhi o diet, né? Te dei o diet e o vegano, né? Antes da gente continuar, lá na Gama nós temos o diet e o vegano. Ele tem um diferencial para quem tem diabetes? Como que é, doutora? Aproveitar e tomar um pouquinho enquanto a doutora fala disso. Com certeza. A escolha de produtos diets, de produtos que tenham um pouco menos de glúten, lactose, auxilia muito nas dietas, né? Auxilia naqueles pacientes que têm aquela necessidade de comer um doce, né? De necessidade de estar ingerindo uma sobremesa, então que façam essas escolhas mais saudáveis, né? E o sabor não muda nada. Não muda quase, nada, né? Eu acho que é questão de hábito. Falar que é igual não é. Mas assim, é questão de hábito, da gente se acostumar e de ter uma coisa mais saudável, e isso vale a pena. Então, na realidade, né, doutora, dá para as pessoas estarem mudando aí. Ai, tô com vontade de tomar um sorvete. Procura um sorvete, né, de fruta, um sorvete diet, que também faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito, mata a vontade do mesmo jeito. Doutora, continuando, né, hoje nós vamos falar de emagrecimentos. Nós sabemos que existem dietas, né, da lua, do dia, né, a pessoa faz aqueles regimes, fica sem, como que eu posso dizer, sem comer carboidrato, fica sem comer tal coisa. E aí, doutora? A doutora, como endocrinologista, né? Trabalha com isso. Eu acho que presencia isso todo dia, né? Qual seria a orientação? Olha, na endocrinologia a gente tem uma tendência a não fazer nada muito restritivo, não tirar muito do paciente, mas sim um equilíbrio. O paciente ele precisa compreender que ele pode sim comer de tudo, mas assim as quantidades e as formas de preparo que são diferentes, né? Hoje em dia nós temos aquele vício, né, de colocar a comida na mesa e ir se servindo. Esse movimento é muito fácil, então às vezes fazer o prato antes de se sentar à mesa, tá? Fazer uma quantidade suficiente para que aquela refeição seja com uma boa quantidade de carboidrato, de proteína, de legumes e verduras, seja bem variado. Então assim, as quantidades é o que muda no paciente. Existem vários tipos de dietas, né? E essa questão das dietas vem aí desde o século passado, né? Dietas muito restritivas, mas o paciente ele não consegue permanecer muito tempo numa restrição alimentar, numa restrição calórica muito grande. Então, o equilíbrio ainda é a melhor forma da gente conseguir esse sucesso. E entender que a obesidade é uma doença crônica, uma doença que não tem uma cura, né? Que tem um acompanhamento, que necessita de um acompanhamento multidisciplinar, né? Para evitar o reganho de peso. É uma doença crônica mesmo, a obesidade, doutora? Sim, é uma doença crônica, já está, porque ela atinge desde faixas etárias muito pequenas até as faixas etárias mais avançadas, né? E que se a gente não acompanhar, se a gente não tiver em cima, não tiver um acompanhamento, o acúmulo de gordura, da gordura visceral, ela é permanente, né? E tem consequências gravíssimas, como a gente já falou em outros programas, né? Eu vejo, doutora, que tem pessoas assim que às vezes acabam comendo exageradamente e elas não engordam da maneira que outras engordam. Existe
esse diferencial também? Sim, aí a questão da individualização, né? Os pacientes, eles têm taxas metabólicas diferentes, né? Tem gastos energéticos diferentes. Então, do mesmo jeito que se tem uma pessoa que consegue levantar 200 quilos de peso, tem algumas pessoas que só vão conseguir levantar 20. E isso é de pessoa para pessoa, de metabolismo para metabolismo. Então, a gente precisa compreender isso e tratar cada paciente de forma individualizada, né? E por isso que é muito importante, né? Procurar um médico, uma nutricionista e fazer um acompanhamento. Exatamente, essa questão de acompanhamento, ela vai ter que ser para o resto da vida, né? Então, eu sempre reforço para os pacientes, isso daí, a forma de perder peso é como se fosse uma estrada, né? A gente precisa chegar em algum lugar, precisa chegar em São Paulo. Existem várias estradas que nos levam a São Paulo. Qual é a melhor, qual é a mais perto, que a gente vai gastar menos ou gastar mais, se a gente vai, qual é o meio de transporte que nós vamos. Isso precisa ser indicado por uma série de profissionais, né? Mas não existe um melhor, um pior, não dá pra gente considerar que o que deu certo para um vai dar certo para outro. E às vezes a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que repensar na estratégia que nós estamos utilizando para aquele paciente, as questões de ansiedade também hoje em dia, né? As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais tensas, né? Então isso também tem que ser considerado. Nossa, me chamou atenção a hora que a doutora disse para o resto da vida. Eu falo que enquanto o nosso corpo estiver vivo, né, ele vai estar metabolizando. Então, o metabolismo, ele nos acompanha desde o nosso nascimento, onde a gente toma leite, né, e até os últimos dias das nossas vidas, onde a gente ou recebe um tipo de suplementação, de dietas integrais, mas ele nos acompanha para o resto da vida. Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter enquanto a gente estiver vivo, né? Doutora, a doutora é a favor dessa dieta de café da manhã, lanche, almoço, janta, né? Essa seria a ideal para o ser humano, porque nós vimos que existem muitos tipos de dietas aí, que fica tanto tempo sem comer e que não come isso. E aí, doutora? Eu acho que tem que individualizar também, né? Porque assim, eu pegar um trabalhador que trabalha na colheita de cana e falar que ele tem que tomar café da manhã, fazer lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, ele não vai conseguir fazer. Isso está errado? Ele não tem uma boa saúde por conta disso? Não, de maneira alguma. Por isso que eu falo, a gente tem que individualizar. O que comer na hora que a gente pode comer. Então, assim, o alimento ele vai ter que se adequar à tua rotina. Tá? Então, se eu só consigo tomar café da manhã, almoçar e jantar, o que eu vou comer nesses momentos da minha refeição? Então, precisa individualizar. Não existe uma regra que isso seja melhor do que aquilo. A questão dos jejuns... Você pega um diabético, você não pode... Eu não posso deixar o diabético 12 horas em jejum. Né? Eu vou modificar todo o mecanismo de regulação de insulina desse paciente. Então, precisa ser individualizado. Não existe uma regra que precisa comer de 3 em 3 horas, que precisa isso, precisa aquilo. Isso é querer protocolar uma atitude que tem que ser individualizada de paciente para paciente. Tem paciente que não liga para comer doce, né? Que passa muito bem sem comer doce. Tem paciente que fala, doutora, se eu não comer um chocolatinho, uma sobremesa depois da minha refeição, parece que meu dia não vai para frente. Eu preciso tomar o meu café, eu preciso... Então, tentar inserir atitudes mais saudáveis, mas isso de forma individualizada. Por isso que a doutora Gabriela faz a diferença, né, gente? Fala a verdade, né? Eu ficaria aqui com ela o dia todo, porque é muita sabedoria, doutora. Que Deus continue mesmo te abençoando, né? Porque gostei do que a doutora disse. Cada indivíduo é cada indivíduo. Não adianta a gente querer
querer que todo mundo faça a mesma a dieta, né? Então, resumindo, procure um profissional, não é verdade? Antes de começar a fazer a dieta do vizinho? Com certeza, porque quando a gente faz uma coisa e não dá certo, a frustração é muito grande. E aí a gente vai começar de novo com aquela frustração, com aquela sensação de incapacidade, e todos somos capazes de fazer. Basta ir para o caminho correto, porque em São Paulo tem como chegar. Só precisa escolher a estrada correta. Não adianta a gente querer partir aqui para Araraquara e querer chegar em São Paulo, né? Mas às vezes a gente tem que mudar a rota, mas todos conseguem, desde que seja da maneira correta. E às vezes tem que mudar, né? Às vezes a gente tem que mudar, desviar a nossa estrada aí para isso. É uma analogia simples, mas que eu acho que é bem pertinente nesse momento. Obrigada, doutora. Sem palavras, né? Que Deus continue abençoando, tá? Então fica a nossa dica de saúde. Quer emagrecer? Cada um tem o seu caminho correto.